Eu estava com as mãos dentro da gaveta da cômoda quando ouvi a porta de entrada abrir. Eram 6:30 da tarde de uma terça-feira e eu tinha acabado de chegar do médico. Aquela consulta de rotina que sempre me deixa com uma sensação estranha, não de alívio, mas de cansaço acumulado. O tipo de cansaço que não tem nada a ver com o exame em si, mas com tudo que você carrega enquanto espera numa sala fria de cadeiras azuis plásticas. Eu ouvi a porta e pensei que era o meu marido chegando mais cedo, mas não era o barulho que ele faz. Era mais pesado, mais ocupado, o barulho de alguém que entra carregando algo, empurrando algo, abrindo espaço para alguma coisa que não foi pedida. Saí do quarto e fui até o corredor. Minha sogra estava na minha cozinha. Tinha um avental que eu nunca tinha visto antes, provavelmente trouxe de casa, e estava com os braços dentro do armário de cima, reorganizando as prateleiras com aquela eficiência de quem faz isso há anos. Ao lado da pia, havia 2 sacolas de mercado que ela devia ter trazido consigo. Em cima da mesa da cozinha, metade do conteúdo dos meus armários estava empilhado em grupos que eu não reconhecia. Os copos de um lado, as tigelas do outro. As panelas que eu guardo embaixo do fogão estavam no chão alinhadas por tamanho, como se fossem parte de algum sistema que ela tinha inventado. Ela me ouviu chegar e virou a cabeça com um sorriso largo. Ah, você chegou. Ótimo. Estava com medo de não terminar antes do jantar. Eu fiquei parada na entrada da cozinha olhando para o que tinha sido o meu armário da cozinha e agora era outra coisa, qualquer coisa que ela havia decidido que devia ser. O que você está fazendo? Eu perguntei. A voz saiu calma, mais calma do que eu esperava. Ela fez um gesto animado com a mão. Reorganizei tudo aqui para você. Esse armário estava uma bagunça, minha filha. As panelas longe do fogão, as tigelas misturadas com as travessas, os copos num lugar que não fazia o menor sentido. Agora ficou muito mais funcional. Você vai ver, vai amar. Aprendi com uma nutricionista anos atrás. Tem uma lógica de uso que faz toda a diferença no dia a dia. Ela voltou para o armário como se o assunto estivesse encerrado. Eu ainda não me movi da entrada da cozinha. Tinha 40 anos, 16 de casamento, e aprendi faz tempo a reconhecer o momento exato em que alguma coisa errada está acontecendo, mas que se você fizer barulho agora, vai parecer que o problema é você. Conheço esse momento. Sinto ele no peito antes mesmo de conseguir nomear. Respirei fundo. Olhei para a mesa com as minhas coisas todas fora do lugar. Olhei para ela de costas, satisfeita, arrumando a minha casa. Não disse nada. Fui até o quarto, sentei na beira da cama e fiquei olhando para a janela por um tempo. A questão não era o armário. A questão era a chave. Ela tinha a chave da minha casa porque 6 meses atrás, quando a minha sogra teve um problema no joelho e precisava de ajuda, meu marido teve a ideia de dar uma cópia para ela para facilitar as visitas. Uma ideia prática, ele disse. Para emergências, ele disse. Para se precisar de alguma coisa quando a gente não estiver, ele disse. E eu tinha concordado. Tinha concordado porque no momento pareceu razoável e porque eu gosto da minha sogra genuinamente, ela não é uma pessoa má. Ela é uma pessoa que nunca aprendeu que gostar de alguém não te dá o direito de entrar na vida dela sem ser convidada. Que ajudar alguém não é a mesma coisa que decidir o que essa pessoa precisa sem perguntar. Fiquei no quarto por uns 20 minutos. Quando voltei para a cozinha, ela estava num banco aquecendo algo no fogão. Uma sopa. Também tinha trazido uma sopa, aparentemente. Você está bem? Ela perguntou quando me viu. Estou, eu disse. Sentei à mesa e fiquei olhando para a cozinha nova, que não era a minha cozinha. Os meus copos agora ficavam onde antes ficava o açúcar. O açúcar estava onde antes ficava o azeite. O azeite tinha sumido completamente e eu não sabia onde estava. Ela serviu a sopa. Ficamos conversando sobre o joelho dela, que estava melhor, sobre o filho mais novo do meu cunhado, que estava para nascer, sobre o tempo que tinha esfriado mais cedo esse ano. Eu comi a sopa. Quando meu marido chegou, às 8 da noite, ela ainda estava lá. Ele entrou, viu a mãe na cozinha, viu a cozinha diferente e o rosto dele abriu num sorriso de alguém que acha que chegou num momento bom. Mãe, que surpresa boa! Fez sopa? Ela se levantou para abraçar ele, satisfeita. Reorganizei o armário da Luísa também. Ficou muito melhor. Precisava tanto.
Meu marido me olhou com aquela expressão de agradecimento que eu conheço bem, como se eu devesse estar grata também. Eu devolvi o olhar sem expressão nenhuma, e ele deve ter entendido alguma coisa porque o sorriso dele diminuiu um pouco. Ela foi embora por volta das 9h30. Meu marido ficou na cozinha comigo depois que a porta fechou. Ela quis ajudar, ele disse antes que eu dissesse qualquer coisa. Eu abri o armário de cima. Fiquei olhando para a nova organização por um momento. Onde está o azeite? Eu perguntei. Armário de baixo, eu acho. Do lado do liquidificador. Eu fui até o armário de baixo. O azeite estava lá, de fato, ao lado do liquidificador, num lugar que fazia zero sentido para mim, que cozinho nessa cozinha todos os dias. Ela entrou aqui com a chave enquanto eu não estava, eu disse sem levantar a voz. Ela queria te ajudar antes de você chegar do médico. Ela entrou aqui com a chave enquanto eu não estava e mexeu em tudo na minha cozinha sem me perguntar. Eu repeti, como se a segunda vez fosse ajudar ele a ouvir o que eu estava dizendo de verdade. Luísa, não é sobre o armário, eu disse. Eu sei que você vai me dizer que ela fez com boa intenção. Eu sei que ela fez. E isso não muda o fato de que eu cheguei em casa e encontrei alguém dentro da minha cozinha com um avental que trouxe de casa, reorganizando minhas coisas sem ter me perguntado. Ele suspirou. Eu conheço esse suspiro. São 16 anos de casamento. Esse é o suspiro que significa que ele concorda comigo, mas acha que eu não deveria me importar tanto. Eu vou falar com ela, ele disse. Tudo bem, eu disse. Fui escovar os dentes e dormir. O que ele não sabia é que eu não precisava que ele falasse com ela. Nos dias seguintes, não falei mais sobre o assunto. Meu marido provavelmente achou que eu tinha deixado para lá. Não deixei. Fiquei apenas prestando atenção. Na quarta-feira de manhã cedo, antes de sair para o trabalho, passei pela cozinha e abri o armário. Fiquei olhando para a organização nova por uns 2 minutos. Depois fechei e saí. Na quinta-feira, quando voltei do trabalho, minha sogra tinha mandado mensagem no grupo da família do meu marido, um grupo que eu leio, mas quase nunca respondo. A mensagem dizia: passei lá ontem e ajudei a Luísa com a cozinha. Ficou tão bonita. Ela vai adorar cozinhar agora. Tinha um emoji de coração. 3 pessoas responderam com mais emojis de coração. Eu li, fechei o celular e fui fazer jantar. Na sexta à noite, enquanto meu marido assistia televisão na sala, eu me sentei na mesa da cozinha com um café e com aquele caderno pequeno onde eu anoto às vezes as coisas que preciso resolver. Não escrevi nada. Só fiquei pensando. Minha sogra tem 71 anos. É uma mulher que criou 4 filhos praticamente sozinha depois que o meu sogro ficou doente. É uma mulher que cozinhou e limpou e organizou a vida de uma família inteira com os braços que ela tem, e eu respeito isso genuinamente. Mas existe uma diferença que ela nunca aprendeu a ver entre cuidar das pessoas que você ama e dispor dessas pessoas como se fossem parte da sua casa, como se a vida delas fosse um cômodo que você pode entrar e reorganizar quando achar que ficou bagunçado demais. Não era a primeira vez. No ano do nosso casamento, ela apareceu na nossa casa numa sexta-feira à tarde, sem avisar para nos ajudar a lavar a roupa, porque achou que a gente deveria estar atrasados com os afazeres. Estava lavando a nossa roupa íntima quando eu cheguei. 2 anos depois, quando estávamos passando por um período difícil e optamos por não contar para ninguém, ela foi ao médico de família do meu marido, o mesmo dela, e perguntou sobre o estado de saúde emocional do filho. O médico não revelou nada, mas meu marido chegou em casa sabendo que ela tinha ido. Quando compramos esse apartamento, ela estava na 2ª visita ao imóvel. Ninguém a convidou. Meu marido contou para ela sobre a visita na noite anterior, e ela simplesmente apareceu. E meu marido, que é um homem cuidadoso em tantas outras coisas, nunca aprendeu a dizer para a mãe dele que existe um limite entre ele e ela. Não porque não a ame, porque a ama demais para deixá-la desconfortável. O problema é que o desconforto que sobra cai todo em cima de mim. Terminei o café, guardei o caderno e fui dormir. No sábado de manhã cedo, meu marido estava dormindo quando eu me levantei. Fui até a cozinha, abri o armário de cima, peguei as coisas e comecei a reorganizar. Não de raiva, de propósito.
Os copos voltaram para onde eu sempre os guardei, do lado esquerdo em cima, porque é o lugar de onde eu os pego todo dia sem precisar pensar. As tigelas voltaram para a segunda prateleira. O azeite voltou para cima do fogão porque é onde eu uso o azeite, e o sentido de guardar uma coisa é guardar perto de onde você usa, não perto do que tem o mesmo tamanho. Levei 40 minutos. Quando terminei, a cozinha era a minha cozinha de novo. Depois fui fazer café, sentei à mesa e liguei para a minha irmã, a Fernanda. Fernanda tem 44 anos, é enfermeira. É direta ao ponto de uma forma que às vezes assusta, mas que naquele sábado de manhã era exatamente o que eu precisava. Contei tudo. A chave, o avental, a sopa, o grupo da família, as outras vezes. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Você já sabe o que precisa fazer." "Sei", eu disse. "Então faz, antes que vire hábito oficial." "Já é hábito", eu disse. Só não tinha nome ainda. Quando meu marido acordou e veio até a cozinha, eu estava terminando o segundo café. Ele abriu o armário para pegar uma xícara. Ficou olhando por um segundo. "Você mudou de volta?" ele perguntou. "Voltei para como eu tinha", eu disse. Ele pegou a xícara, fechou o armário, não disse mais nada. Ficamos tomando café juntos. Falamos sobre o almoço, sobre um programa que ele queria ver à tarde, sobre uma goteira no teto do banheiro que precisava ser resolvida essa semana. Eram quase 10 horas quando eu disse: "Preciso te falar uma coisa." Ele me olhou por cima da xícara. Eu me preparei para isso. Não de nervoso. Da forma que você se prepara quando sabe exatamente o que vai dizer e sabe que é a coisa certa. "A chave que você deu para a sua mãe", eu disse. "Preciso que você peça de volta." Ele abaixou a xícara devagar. "Luísa, não é uma discussão", eu disse. "É uma decisão que eu tomei. Essa é a nossa casa. Nenhuma pessoa entra aqui quando a gente não está sem que a gente tenha pedido. Nem a sua mãe, nem a minha. Ela entrou para te ajudar. Você estava no médico. Ela entrou sem ser convidada e reorganizou a minha cozinha porque achou que devia. Isso não é ajuda. Isso é ela decidindo sobre um espaço que não é dela." A voz do meu marido ficou um pouco mais tensa. "Você está exagerando. Ela tem 71 anos, faz tudo com boa vontade, ela adora você." "Eu sei que ela me adora. E eu a adoro. Isso não tem nada a ver com o que estou dizendo." "Então o que você está dizendo?" "Estou dizendo que a chave foi dada para emergências. Não é emergência reorganizar armário. Não é emergência aparecer porque achou que eu precisava de companhia. Não é emergência entrar na minha casa quando eu não estou e tratar ela como se fosse um cômodo da casa dela." Ele ficou olhando para mim. Eu conhecia esse olhar. Era o olhar de quando ele está processando algo que sabe ser verdade, mas não quer ser. "E se ela realmente precisar de ajuda?" Ele disse. "Se cair, se passar mal, se... Para isso serve o celular dela e o nosso", eu disse. "Para isso serve você, que é o filho dela e que mora a 20 minutos de distância. A chave era para emergência real. Se você acha que ela pode ter uma emergência real e precisa de acesso, a gente conversa sobre isso separadamente. Mas o que aconteceu terça-feira não foi emergência. Foi ela usando uma permissão que a gente deu para uma coisa e transformando em outra." Silêncio. Ele passou a mão no cabelo. Ficou olhando para a janela da cozinha por um tempo. "Ela vai ficar magoada", ele disse. "Provavelmente vai ficar", eu disse. Esse é o risco quando a gente precisa estabelecer um limite com alguém que nunca teve limite com a gente antes. Mas esse risco não é motivo suficiente para eu continuar sem limite. Ele ficou em silêncio por mais um tempo. Depois disse baixinho: "Eu não sei como falar isso para ela." Eu esperei, porque eu sabia que era essa a questão real. Não era ele discordando de mim. Era ele não sabendo como ser o filho que decepcionou a mãe. "Eu entendo que é difícil", eu disse. "Mas você tem que falar. Não eu. Você." Ele assentiu devagar, não com alívio, com o peso de quem sabe que tem uma conversa difícil pela frente. "Tudo bem", ele disse. "Eu falo com ela." Eu levantei, lavei a xícara, coloquei na prateleira que eu tinha escolhido para ela na minha cozinha reorganizada. Ele ficou sentado à mesa por mais um tempo. Eu não interferi. Havia coisas que só ele podia resolver. E a minha tarefa não era resolver por ele, era deixar claro que era necessário resolver. À tarde,
Ele saiu para a casa da mãe. Não me disse que ia. Eu vi quando ele pegou a chave do carro e disse que ia dar uma volta, mas eu soube. Fiquei em casa. Li um livro que estava parado na cabeceira há semanas. Tomei banho com calma. Organizei a gaveta da cômoda que eu tinha começado na terça-feira antes de tudo isso. Quando ele voltou, eram quase 6 da tarde. Estava quieto. Não era a quietude de quem está bravo. Era a quietude de quem passou pela coisa difícil e está processando o outro lado dela. Coloquei a chave em cima da mesa da cozinha sem dizer nada. Eu olhei para a chave, depois para ele. Como foi? Eu perguntei. Ele puxou a cadeira e sentou. Ela ficou calada por um tempo. Depois disse que só queria ajudar, que nunca imaginou que estava incomodando, que se ela soubesse. Eu esperei. Eu disse que a gente sabe que ela tem boa vontade, mas que boa vontade não é suficiente se a outra pessoa não pediu. Que essa casa é nossa e que qualquer visita precisa ser combinada antes, com os dois, com antecedência. Ela ficou magoada? Eu perguntei. Ficou quieta, ficou com os olhos cheios. Disse que nunca quis me prejudicar nem a você. Eu peguei a chave da mesa devagar. Você disse que era sobre o espaço nosso, não sobre ela ser má? Eu perguntei. Disse que ela não é má, que a gente gosta dela, que só precisa que ela respeite que a nossa casa é a nossa casa. Ele ficou olhando para as mãos. Ela perguntou se ainda pode visitar. Ele disse com uma voz que tinha alguma coisa de menino nela, alguma coisa antiga. Eu senti aquilo. Claro que pode, eu disse. Quando combinar antes, quando a gente convidar, ela é bem-vinda aqui. Só não pode entrar quando a gente não está e decidir sobre as coisas daqui como se fossem dela. Ele assentiu. Ficamos em silêncio por um momento. Ela disse uma coisa que ficou comigo, ele falou depois. Disse que sempre foi assim, que sempre cuidou da família assim, que nunca imaginou que isso pudesse ser errado. E você o que disse? Eu perguntei. Disse que eu devia ter falado antes, que foi erro meu deixar sem limite por tanto tempo, porque ela foi aprendendo que podia, que não é culpa dela não saber um limite que a gente nunca estabeleceu. Eu fiquei olhando para ele. Em 16 anos de casamento, tem momentos que você vê a pessoa que está ao seu lado com uma clareza que não é sempre possível. Quando a névoa levanta por um segundo e você vê não quem você quer que a pessoa seja, mas quem ela está escolhendo ser naquele exato momento, aquele foi um desses momentos. Isso foi corajoso, eu disse. Ele balançou a cabeça. Devia ter feito antes. Sim, eu disse, mas fez agora. Ele foi até a geladeira, pegou água, ficou com o copo na mão olhando para a janela da cozinha. Ela vai levar um tempo para entender de verdade, ele disse. Você sabe como ela é. Vai ficar magoada, vai mencionar de volta algumas vezes, vai tentar testar onde está o limite na prática. Eu sei, eu disse, e toda vez que ela testar, a resposta vai ser a mesma. Ilme olhau. A nossa casa é nossa, eu disse, não é extensão da casa dela. Não é lugar onde ela decide como as coisas ficam, quando as visitas acontecem, o que é ou não necessário fazer. A nossa casa é o espaço que eu e você construímos, e qualquer pessoa que entrar aqui, qualquer pessoa, entra porque nós dois queremos que entre. Ele ficou quieto por um tempo. Você não tem medo de criar um problema permanente entre a gente e ela? Ele perguntou. Eu tenho medo de não criar o limite e viver os próximos 20 anos igual aos últimos 16, eu disse. Isso me dá mais medo. Ele pousou o copo. Me olhou com uma expressão que eu não soube nomear direito naquele momento. Não era alívio e não era culpa. Era algo mais parecido com reconhecimento. Como alguém que finalmente consegue ver uma coisa que estava bem na frente, mas que não estava conseguindo enxergar. Eu devia ter feito isso faz tempo, ele disse de novo. Sim, eu disse, mas agora a gente faz junto. Ele veio até onde eu estava e ficou ao meu lado por um momento. Sem drama, sem abraço de novela, só aquela proximidade de quem partilhou uma coisa difícil e está do mesmo lado. Eu fiz o jantar. A cozinha era a minha cozinha de novo, as coisas no lugar que eu escolhi, o azeite onde faz sentido para mim, os copos onde eu chego sem precisar pensar. Minha sogra não ligou naquela semana. Na semana seguinte, mandou uma mensagem para meu marido perguntando se podia visitar no sábado à tarde. Ele me mostrou a mensagem antes de responder. Eu disse que sim,
que ficasse à vontade para chamar ela. Ele respondeu confirmando e dizendo que a gente esperava ela às 3. Ela chegou às 3h15, com um pote de doce de leite que ela sabe que eu gosto e com aquela expressão de quem não sabe bem como vai ser recebida. Eu abri a porta e disse que estava bom vê-la, porque estava. Ela entrou, sentou na sala, tomou o café que eu trouxe. Ficamos conversando sobre o joelho que estava respondendo bem à fisioterapia, sobre a neta que estava aprendendo a andar, sobre uma série que ela tinha começado a assistir e que eu não conhecia, mas que ela explicou com tanto entusiasmo que eu anotei o nome. Em nenhum momento ela foi até a cozinha sem ser chamada. Em nenhum momento ela abriu o armário, olhou a prateleira, sugeriu mudança. Antes de ir embora, ela me abraçou no corredor, um abraço mais longo do que de costume. Não disse nada, eu também não disse nada, mas havia algo naquele abraço que era diferente dos abraços anteriores. Tinha menos peso e mais presença. Como se ao deixar de ocupar o espaço que não era dela, ela tivesse finalmente encontrado o espaço que era. Quando a porta fechou, meu marido ficou no corredor comigo. Correu bem, ele disse. Eu concordei. Não vai ser sempre assim, ele disse. Você sabe que vez ou outra ela vai tentar cruzar de novo. Eu sei, eu disse. E quando isso acontecer, a gente vai falar de novo, quantas vezes for necessário. Ele colocou a mão no meu ombro e ficamos parados por um segundo no corredor silencioso da nossa casa. Essa semana eu fiz uma coisa que não fazia há muito tempo. Fiz aquele bolo de laranja que aprendi com a minha avó, que dá trabalho e suja a cozinha inteira e que fica pronto em 1h30. Fiz sem pressa, com a música que eu gosto, com o azeite onde eu sempre guardo, com as tigelas onde eu sempre guardo. Quando o bolo saiu do forno, eu cortei 2 pedaços, coloquei em pratos que eu escolhi para nossa cozinha e chamei meu marido. Sentamos à mesa juntos, os dois, sem televisão ligada, sem celular, só o bolo de laranja da minha avó e a tarde que ia ficando mais escura lá fora. 40 anos, eu pensei. 40 anos e eu ainda estava aprendendo que a coisa mais importante não é conseguir que as pessoas te tratem bem na primeira vez. É aprender a dizer claramente o que você precisa quando elas não tratam. É não confundir gentileza com aceitação. É não confundir manter a paz com abrir mão da sua paz. A minha sogra é uma boa pessoa que nunca aprendeu que amor não dá direito de acesso irrestrito. Meu marido é um homem bom que nunca aprendeu que proteger a pessoa que você escolheu às vezes significa decepcionar a pessoa que te escolheu primeiro. E eu sou uma mulher que passou 16 anos achando que engolir era menos complicado do que falar. Não é. Engolir acumula. Acumula até que o armário que ela reorganizou não é mais só o armário, é todas as outras vezes. É todos os outros pequenos espaços que foram ocupados sem permissão, até que o espaço que sobrava para você ficou pequeno demais para respirar direito. A chave está guardada no meu armário de roupas agora. Não jogamos fora porque pode ser que um dia precise de verdade, mas está guardada onde eu decido quando ela é usada e para quê. O bolo de laranja ficou bom. Meu marido disse que estava melhor do que sempre. Eu acho que estava igual, mas talvez o que muda não seja o bolo, talvez seja o que você sente quando come ele num lugar que é verdadeiramente seu.